Isaías 51, verso 2 diz assim: Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque ainda no tempo em que ele era um só, eu o chamei, eu o abençoei e o multipliquei. Irmão, eu vou falar um pouco sobre Abraão, que recebeu um chamado de Deus. Para quem não sabe, Abraão é a 20ª geração de Adão, é a 10ª geração depois de Noé, do dilúvio. Depois de Noé, a 10ª geração, veio Abraão, certo? E o chamado diz assim, Gênesis 12, verso 1. E o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrar. E farei de ti uma grande nação. Te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Abraão recebeu um chamado de Deus e Deus prometeu a Abraão para Abraão ser grande, ser vitorioso, ser poderoso, ser grande entre os homens da terra. E o que foi que Abraão fez? Abraão aceitou o chamado de Deus. Hoje Deus te convida a você também. Deus tem um chamado na tua vida, mas eu pergunto, Abraão merecia esse chamado? Abraão era uma boa pessoa? Deus chamou Abraão porque ele merecia? Será? Josué capítulo 24, verso 2 diz assim: Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel, antigamente vossos antepassados, como Terá, pai de Abraão e de Naor, habitavam além do rio e cultuavam outros deuses. A palavra de Deus diz que o pai de Abraão cultuava outros deuses. A gente não pode afirmar categoricamente que Abraão também cultuava, mas é o que seja mais provável, mais coerente. A gente não pode afirmar com certeza, mas tudo indica que Abraão também cultuava outros deuses. Então Deus fez um chamado para Abraão: fuja da idolatria, saia da idolatria. Tudo que se coloca acima de Deus é idolatria. Eu sou Deus, Criador dos céus e da terra, e só a mim prestarás culto. Então Deus fez o chamado a Abraão e Abraão abraçou essa causa. Abraão aceitou pela fé, acreditando nas palavras de Deus, ele aceitou o chamado. E assim também Deus chama você, meu amado irmão. Deus tem um chamado na tua vida. O maior chamado que poderia acontecer está em João capítulo 5, versículo 24. João 5, 24 diz assim a palavra de Deus. Jesus falando: eu garanto, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Olha que grande chamado, pessoal. Creia em Jesus Cristo como seu único Salvador, e aqui diz que você tem a vida eterna. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Gálatas capítulo 3 também fala um pouco mais do chamado de Abraão. Considere o exemplo de Abraão. Gálatas 3, versículo 6. Considere o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. O 9 diz assim, o versículo 9: de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Então, irmão, você quer aceitar Jesus como seu único Salvador? Você quer receber aqui as bênçãos? Eu estou falando das bênçãos
infinitas de Deus, que são as bênçãos celestiais. A bênção que não será condenado. João 5:24 diz: não será condenado. Todo aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Deus quer que você vá morar no céu, onde não há dor, não há pranto, não há choro. Meus amados irmãos, eu vou repetir. João 5:24. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Irmão, para ser salvo é pela graça. Graça é um favor que você recebe sem merecer. Então, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu preciso falar dessa condenação para quem não aceita Jesus Cristo como seu único Salvador. Lucas capítulo 13, versículo 28, diz assim a palavra de Deus: ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. Essa vai ser a realidade de quem não crê em Jesus Cristo como seu único Salvador. Choro e ranger de dentes no lago de fogo. Então, irmão, fuja dessa condenação. Só precisa de uma coisa: crer em Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, crer que Ele veio ao mundo, crer que Ele morreu na cruz para salvar a mim e a você, e crer que Ele ressuscitou dentre os mortos. Buda não ressuscitou não, Maomé não ressuscitou não, Antônio não ressuscitou não, José não ressuscitou, mas Jesus ressuscitou, e Ele é o nosso Salvador. Amém? Efésios 2, de 8 a 9 diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom gratuito de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Irmãos, para você ser salvo, você não precisa pagar. O preço já foi pago por Jesus na cruz. A salvação é de graça, você precisa ter fé. Assim como Abraão, em Gênesis capítulo 15, versículo 6, diz assim: e Abraão creu no Senhor, e o Senhor atribuiu-lhe isso como justiça. Você está recebendo o chamado para aceitar Jesus Cristo como seu único Salvador. E é pela fé que você crê em Jesus Cristo. Crê em Jesus Cristo como seu único Salvador, e você já passou da morte para a vida. Você não será condenado.